Bem-vindos ao estudo da maravilhosa e eterna Palavra de Deus, Palavra de Deus, Palavra de Deus. E não podemos começar nenhum estudo sem lembrar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nunca duvide do amor de Deus, nunca duvide. Ele te amou demais, Ele quer te salvar, Ele quer que você more com Ele. E a prova disso foi que seu Filho unigênito morreu por nossos pecados. Ele foi sepultado, é verdade, mas ressuscitou. Que visão maravilhosa daquele túmulo vazio. E Maria Madalena teve o privilégio de ser a primeira mulher a ver Jesus ressuscitado e ouvir dos lábios do Senhor: vai dizer aos meus irmãos que eu suba para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Isso é para você também, meu irmão. Isso é para mim também. Nós precisamos dar essa notícia, sabe? De que Jesus subiu para o Pai, para o nosso Pai, para o nosso Deus. E essa é a notícia que precisamos anunciar para o mundo inteiro. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Então vamos orar para que o Espírito do Senhor fale conosco nesse pequeno estudo. Pai, em nome de Jesus, agora que somos teus filhos, temos direito, papai, de receber do Senhor revelações de coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Então te pedimos, fala conosco, papai, em nome de Jesus. Meus irmãos, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus estabeleceu o tempo do homem viver neste mundo. E nós sabemos que esse tempo está acabando. Por que sabemos? Porque Deus tem um calendário, sabe? Então, é verdade, se você olhar para essa ampulheta, falta pouco assim? Sim, por causa do calendário de Deus. Nós sabemos que de Adão até Abraão já se passaram mais ou menos 2000 anos. De Abraão até Jesus, também mais ou menos 2000 anos. E de Jesus até hoje, são mais ou menos 2000 anos. Então, somando-se esses anos, nós temos 6000 anos ou 6 dias. Deus criou tudo em 6 dias e descansou no sétimo. E nós sabemos que um dia para Deus é como 1000 anos. Então, Deus tem o governo do homem neste mundo 6 dias ou 6000 anos. O sétimo dia, ou o que nós chamamos de milênio, está perto de acontecer quando Jesus voltar e começar a reinar nessa terra, quando o reino de Deus virá, e Jesus vai reinar por 1000 anos nessa terra. Outra coisa do calendário de Deus é que a estátua que Deus mostrou para Daniel, que não é uma estátua, é um calendário dos impérios que viriam até os pés da estátua, quando Israel deveria retornar para a terra, e no tempo desses 10 reis, onde vai surgir o anticristo, sabe? E durante 7 anos ele vai estar aqui enganando o mundo, e depois dos 7 anos, Jesus vai voltar e começar o milênio. Não é uma estátua, é um calendário. Temos também a igreja. Hoje nós sabemos que aquelas 7 igrejas simbolizavam os períodos da igreja neste mundo. E que a última igreja seria a igreja de Laodiceia, que nós já estudamos em dias anteriores. A última igreja, a igreja de Laodiceia. Talvez você pergunte, temos mais sinais para crer que chegamos nos últimos dias? São inúmeros sinais, não é assim? O principal deles é a volta de Israel. O segundo, a última igreja, que é de Laodiceia. Mas temos também a multiplicação da ciência, a violência neste mundo e tantos outros sinais que estão acontecendo ao mesmo tempo, não é assim?
Então nós temos inúmeros sinais para realmente crer que falta pouco tempo. E um dos principais que eu creio é a própria igreja. Jesus disse aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará amor na terra? Outras traduções dizem fé na terra. Mas que amor que Jesus está falando? Será que é amor entre os homens? Não, porque nunca se amou tanto como nos nossos dias. A gente vê homens amando homens, mulher amando mulher, até se casando, não é assim? Não, Jesus estava perguntando que quando ele voltasse, encontraria amor por ele nessa terra, porque a igreja de Laodiceia não amava mais o Senhor. O Senhor estava fora da igreja e batendo, lembre-se? Eis que estou à porta e bato. Ou seja, eles não amavam Jesus para ter Jesus dentro da igreja. Eles amavam mais as riquezas. E parece que nesses dias, muitas organizações e igrejas já não amam mais Jesus, mas amam as coisas que Ele pode nos dar. Mas Jesus deixou uma advertência: a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, muito triste isso. Se há alguém neste mundo que deveria estar alegre com a proximidade da nossa redenção, é a igreja. Infelizmente, não temos ouvido mais falar da volta de Jesus. Então, um dos maiores sinais é que a igreja não mais ama o Senhor como no início e nem está esperando o Senhor voltar. Mas Jesus disse: eu vou preparar lugar na casa do Pai. Voltarei e levarei vocês para lá, para que onde eu estou estejais vós também. Como Ele deseja nos buscar para que estejamos onde Ele está. E nos deixou essa instrução: enquanto eu não volto, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer, disse Jesus, e for batizado será salvo. Então, se você crê em Jesus, ame de Jesus e aguarde a sua vinda, porque Ele vai voltar. 60 anos depois que Jesus deu essa instrução à sua igreja, o apóstolo Paulo já havia morrido. E o apóstolo Paulo, em várias das suas cartas, deixou essa instrução: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Bem, como é que eu vou pensar nas coisas lá do alto se eu nunca fui lá? O apóstolo Paulo, sim, ele foi levado ao terceiro céu, ele foi levado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis. Então, ele tinha material para pensar lá no alto. Ele chegou a dizer: morrer para mim é lucro, porque é muito melhor, incomparavelmente melhor, deixar esse corpo e estar com o Senhor. Mas e nós? Será que nós temos material? Então a gente fica só imaginando, não é assim? Mas Jesus apareceu para João ali na ilha de Patmos e começou a dar material para João, para que ele escrevesse às igrejas, para que as igrejas pudessem pensar nas coisas lá do alto. E Jesus diz assim: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Olha que material que Jesus deu para que a gente pudesse pensar. Há uma árvore da vida no paraíso de Deus. Você não fica assim motivado a pensar como será essa árvore, o tamanho da árvore, a beleza da árvore, os frutos dessa árvore. E se eu comer desse fruto, o que eu vou sentir ao comer desse fruto? Use a sua imaginação. Existe uma árvore no paraíso de Deus. Pense no paraíso de Deus. Existe um paraíso. Eu já visitei o maior jardim do mundo, que está lá na Holanda, chamado Keukenhof, sabe? É uma coisa maravilhosa. Milhões de pessoas visitam esse jardim que está ali na Holanda todo ano. Eu estive lá.
Já imaginou se um jardim plantado por homens nos deixa extasiados ao ponto de milhões de pessoas irem lá ou admirar esse jardim? Imagine o jardim que Deus plantou no paraíso. No paraíso existe um jardim. Paraíso é de origem persa e uma das coisas que eles diziam é que paraíso é um lugar de diversão, é um lugar de beleza, é um lugar de... Existe uma árvore plantada nesse jardim chamada Árvore da Vida e que nós vamos comer dessa árvore. Então, use as palavras de Jesus e comece a pensar nesse dia maravilhoso em que você vai estar no paraíso, contemplar esta árvore, comer dessa árvore. E lá tem um rio da água da vida, que falaremos em outro estudo. Existe um rio que é chamado de águas vivas, em que nós vamos beber desse rio também. Meu irmão, minha irmã, meu irmão, minha irmã, são palavras do Senhor Jesus para nós. Está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Imagine aquele malfeitor que foi crucificado junto com Jesus, ser o primeiro dos homens a entrar no paraíso. Lembre que Jesus disse a ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então eu vou deixar para vocês essa semana para que você medite, sabe, nesse lugar. Esse lugar existe. Jesus disse que ele existe e que é o vencedor, ou seja, aquele que crê nele até o fim, sabe, vai estar nesse lugar que é chamado Jardim de Deus, o paraíso de Deus, onde tem não apenas a árvore da vida, com o seu fruto que nós vamos comer, mas tem o rio da água da vida, e é um lugar de diversão. Então, meu irmão, minha irmã, nesse estudo de hoje, eu vou deixar para você a meditação desse jardim, da árvore da vida, do rio de águas vivas, em que breve estaremos usufruindo no reino de Deus. Então, olha, uma boa meditação para você e até quinta-feira, onde vamos continuar subindo lá no céu, ouvindo de Jesus as coisas que tem lá no céu, para que possamos pensar nela e não ficar sofrendo por tantas coisas ruins que há neste mundo. Então, um grande beijo para você, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.